Meus irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo de número 124. Salmo de número 124. Diz assim a palavra de nosso Senhor. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros, o laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém e amém. Meus irmãos amados, vamos orar, vamos pedir que Deus abençoe esse momento de reflexão na santa palavra do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, estamos aqui pedindo, Senhor, a sua bênção sobre este momento de meditação, de reflexão na Tua Palavra. Perdoa os nossos pecados, nos conceda nesta hora, Senhor, a porção da Tua Escritura, que esta porção, que esse texto tão precioso se abra para nós, Senhor, e nós possamos também ter o nosso coração aberto, Senhor, para receber a Tua Palavra. Fale conosco, nos edifique, cada ouvinte, cada irmão, querido que for ouvir esta mensagem, cada pessoa receba, Senhor, a Tua palavra para a Tua glória, para o bem, Senhor, de cada um. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos, Senhor. Amém e amém. Meus irmãos, nós temos aqui um salmo onde o salmista Davi, se vocês pegarem o título do salmo, é um dos cânticos de degraus, e neste caso, no caso do salmo 124, está escrito Cântico dos Degraus de Davi. Então, é um salmo de Davi, é um salmo deste homem de Deus, deste rei de Israel. Nós não temos como precisar exatamente a qual situação Davi se refere aqui. Talvez se refira àquele momento já em que o Davi está ali sendo atacado pelos filisteus, foi atacado pelos filisteus, e pelo poder, pela graça do Senhor, ele teve então ali a vitória, né? Bem ali no início logo da história de Davi, como rei, no princípio ali, né? Então nós temos, meus irmãos, talvez se refira a esta situação, talvez se refira a uma outra circunstância em que Davi se viu cercado por inimigos, e o povo de Deus se viu cercado por inimigos. Mas era uma situação que Davi se lembra muito bem, e como alguma coisa que ele, com seu poder humano, e o povo de Israel, né, não poderia livrar-se sozinho, muito ao contrário, teria sido absolutamente destruído. Nós temos então aqui, irmãos, esta situação. Pode ser também aplicado, evidentemente, a outras circunstâncias, e com certeza o povo de Israel cantou este salmo, lembrando-se, na história posterior de Israel, de outras situações também muito difíceis, em que o povo esteve oprimido, esteve a ponto realmente de ser destruído, e que o Senhor o livrou. E se aplica, meus irmãos, na verdade, a toda a salvação que Deus tem operado ao seu povo ao longo de toda a história de Israel, ao longo da história da igreja, já nos tempos do Novo Testamento, evidentemente ao longo de toda a história da igreja, já da longa história da igreja, mais de 2000 anos, em que o Senhor tem abençoado e guardado o seu povo em várias e várias circunstâncias. Mas, irmãos, a aplicação maior, e esse texto com certeza aponta para a grande e poderosa salvação que o Senhor Deus trouxe em seu Filho Jesus, a salvação dos nossos inimigos espirituais, do pecado, da carne, do mundo, de Satanás, nos trazendo para o seu reino através da sua morte na cruz, como nosso libertador, como nosso salvador. Este salmo então aponta, na verdade, para o fato de que somente o Senhor poderia nos libertar. Só Ele poderia fazer esta obra grandiosa, poderosa,
nas nossas vidas, ninguém mais. O poder do homem diante do inimigo tão grande, tão poderoso, jamais poderia fazê-lo. E isso nos levará, evidentemente, ao louvor, e leva o salmo ao louvor, e a encerrar-se com aquela, já pensando no futuro, pensando em outras situações que poderia acontecer de perigo, de risco, no futuro em que o povo de Deus precisaria então de socorro, de que o socorro continuaria vindo do Senhor, de que a salvação continuaria vindo do Senhor. Então, meus irmãos, se aplica, como eu acabei de dizer, a toda circunstância, mas especialmente a essa salvação, a salvação no sentido espiritual, salvação do pecado, a salvação do inferno, a salvação da ira vindoura, e que o Senhor nos traz em segurança para o seu reino eterno, que muito em breve o Senhor Jesus implantará na terra. Então nós temos, meus irmãos, esta aplicação direta para nós hoje. Eu gostaria então de meditar com meus irmãos exatamente dentro desse aspecto, né, dessa necessidade de nós lembrarmos do passado, lembrarmos do que o Senhor tem feito por nós em várias situações, né, em todo tipo de salvação que Ele tem operado, mas especialmente nessa salvação preciosa, principal, no sentido do Senhor Jesus como nosso Salvador do pecado. E nós podemos dividir o Salmo, meus irmãos, em 3 partes básicas, né? Primeiro, do versículo 1 ao versículo que nós temos aí, ao versículo 5, nós temos exatamente o salmista colocando: se não for o Senhor, somente o Senhor poderia nos libertar, só Ele poderia nos libertar. Só Ele poderia nos salvar. Este é o primeiro ponto. No segundo ponto, nós temos aqui o versículo 6 e 7, onde o salmista bendiz ao Senhor, louva ao Senhor por causa do livramento. E um terceiro ponto nós temos aí no versículo 8, onde o salmista, então, ele constata, declara, não é, que o socorro do povo de Deus sempre é o Senhor e, evidentemente, sempre será do Senhor. Vamos então pensar nessas 3 partes. Primeiro, ele fala que só o Senhor, se não for o Senhor. Segundo, bendiz ao Senhor. E terceiro lugar, declara que realmente o Senhor é o único socorro do seu povo. Então o salmo começa assim, meus irmãos: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. Aqui é uma expressão que aponta para nós exatamente como um chamado para o povo, para que o povo cante, para que o povo louve, né? Então, primeiro, aquele que dirige, podemos entender assim, diz ao povo congregado ali no culto, na adoração, lembrando o povo: se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, diga Israel. Se não for o Senhor, o que teria acontecido se não for o Senhor? Então ele chama o povo a essa questão, chama o povo a essa lembrança, a essa reflexão, para que o povo responda e para que o povo então diga a verdade a respeito daquilo. Então o primeiro versículo é esse chamado realmente do salmista, para que cante com ele, para que louve ao Senhor, declare aqui os feitos do Senhor. Então ele diz: se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. Então o povo responde a partir do versículo 2: se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós. Então o que teria acontecido se Deus não tivesse ali vindo com a sua salvação, ali fazendo ali a sua intervenção, operado a sua salvação no meio do povo de Israel? Como eu disse há pouquinho na introdução, não sabemos exatamente qual circunstância Davi se refere, mas, enfim, naquela circunstância e se aplicando em qualquer outra, especialmente na salvação no sentido espiritual, se não fora o Senhor, o que teriam feito os homens que se levantaram contra nós? A resposta, meus irmãos, está aí, vamos dizer assim, a essa situação, a essa circunstância. O que teria acontecido conosco se não for o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós? O que teria ocorrido conosco? Eles então nos teriam engolidos vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros e o laço quebrou-se e nós escapamos. Fiz questão de ler quase todo o salmo porque aqui ele apresenta algumas figuras, meus irmãos, que nos mostram o que teria acontecido
se não fosse o Senhor. E que a salvação realmente só depende dele, que ele usa aqui figuras para ilustrar o poder do inimigo, mostrando que era muito grande, poderosíssimo, e que no que dependesse do próprio povo que estava sendo atacado, o povo de Deus, não tinha chance nenhuma. Eles estariam completamente perdidos, seriam derrotados, seriam desbaratados. Então ele usa aqui algumas ilustrações. A primeira ilustração que ele usa é de um grande animal, poderoso animal, o monstro, que os teria engolido vivos, engolido de uma vez só. A segunda ilustração são das águas poderosas que transbordariam, as correntes que invadiriam como grandes ondas que invadiriam a cidade e que, enfim, levariam tudo e destruiriam tudo sem ter como haver ali resistência. A terceira ilustração é de a presa, que está ali presa realmente, ou como diz aqui o salmista, que não nos deu por presa aos seus dentes, como uma vítima que está ali já sendo rasgada pelos dentes do animal poderoso. E a terceira ilustração é da armadilha. A quarta, melhor dizendo, ilustração é da armadilha, conforme o versículo 7, do laço da armadilha que foi quebrada. Todas essas comparações, ilustrações, enfim, meus irmãos, ou figuras, estão ali apontando para a realidade de que era muito poderoso o inimigo. A armadilha era muito grande, o poder era muito grande, como um animal, como um monstro que vem e engole de uma vez, como as águas poderosas, como um animal que já está ali dominando a sua vítima, rasgando as suas carnes com seus dentes, como faz o leão, como o laço do passarinheiro, como a armadilha que o passarinheiro prepara. Então não havia, essas ilustrações apontam, esse é um ponto muito importante que nós devemos lembrar, de que não havia como o povo de Deus escapar naquela circunstância. Tudo isso aponta que realmente, se não fosse o Senhor, estaríamos perdidos. E então exalta o Senhor, porque foi Ele, fica bem claro que foi o braço do Senhor, que foi o poder do Senhor que nos livrou de inimigos tão grandes, tão poderosos. Então ele diz, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, então quando os inimigos vieram, eles teriam então nos engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. O detalhe aqui é de um povo, de um inimigo muitíssimo irado, com tanta ira, com tanto ódio, com todo aquele espírito, enfim, de ódio que os impulsionava a realmente virem sem nenhuma misericórdia, mas para destruir totalmente o povo de Deus, para desbaratar, para aniquilar o povo de Deus. Se não fosse isso, teriam sido engolidos por essa ira. O sentido aqui é esse, não haveria chance, teriam sido completamente destruídos. Então eles teriam nos engolido. Então, versículo 4, as águas teriam transbordado sobre nós e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então, as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Então, se o Senhor não tivesse ali nos salvado, se o Senhor não tivesse operado para a nossa salvação, aquelas águas poderosas teriam nos levado e nos afogado, teríamos sido afogados sem chance nenhuma de resistir aquelas águas poderosas. E aqui o detalhe, ele chama no versículo 5 de águas altivas, mostrando então realmente a altivez, a soberba do inimigo, aponta então que este inimigo tanto está virado, como era um inimigo também cheio de orgulho, cheio de soberba, que estava certo de seu poder para destruir o povo de Deus. Então não havia realmente chance para o povo de Deus resistir. Então nós temos aqui, meus irmãos, essas ilustrações, né? As outras ilustrações que ele usa apontam para isso também, apesar de que já entra aí no segundo ponto, né, de que ele começa a louvar a Deus, mas também aponta para isso de uma presa que está ali sendo rasgada nas suas carnes pelos dentes do leão, pelo laço do passarinheiro, que o animal não pode desfazer, não pode escapar daquela armadilha. Então, se não for o Senhor, só havia uma coisa, então, que resultaria daquele ataque, a nossa completa, a nossa total destruição. Mas o Senhor interveio, o Senhor veio a nós, o Senhor nos salvou. Evidentemente, meus irmãos, como eu disse, isso aponta para a nossa salvação dos nossos grandes e poderosíssimos inimigos que estavam nos destruindo, que estavam nos engolindo, que estavam nos afogando, que estavam como que
rasgando as nossas carnes, que nos mantinham presos pelos seus poderes. Que inimigos são esses? Paulo cita em Efésios capítulo 12, quando ele diz no primeiro versículo, e você pode abrir comigo a sua Bíblia, por favor, em Efésios capítulo 2, a partir do primeiro versículo, quando o apóstolo Paulo diz: "E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também." Então nós temos aqui esses três poderes, irmãos, que nos dominavam e que estavam, usando as figuras do Salmo 124, nos engolindo, nos afogando, destruindo as nossas carnes, não é? Nos rasgando, nos destruindo, nos matando aos poucos, que estavam ali nos prendendo naquela armadilha, naquele laço, o diabo, o príncipe das potestades do ar. E antes ele cita o mundo, esse mundo dominado pelo diabo, e a nossa própria natureza humana pecaminosa, mas Deus, verso 4, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então temos aqui a graça de Deus, a graça que é exatamente esse favor do Senhor, que não depende, que não precisa de nada do poder, da aprovação, da capacidade dos homens. Tudo isso, o poder do homem é totalmente irrelevante, na verdade inútil, completamente ineficaz. E foi o poder de Deus, o Senhor, que veio e nos salvou amorosamente, graciosamente. Meus irmãos, o salmista está rememorando isso aqui. Nós devemos fazer isso, nós devemos lembrar dessa salvação maior, lembrar de que nós estávamos presos, e dizer, junto com o povo de Deus, em adoração e louvor: se não fosse o Senhor, teríamos sido engolidos, teríamos sido afogados. Que essa lembrança esteja em nós, mas também que esteja em nós a lembrança dos outros livramentos, das outras salvações que o Senhor tem trazido sobre nossa vida. Porque lembremos e pensemos, meus irmãos, inclusive que, no caso, por exemplo, só para dar um exemplo, nesta pandemia pela qual nós estamos passando, tantos milhares de mortos, qual a diferença de nós que estamos vivos para essas milhares de vítimas? Absolutamente nenhuma. Não temos mérito, não temos poder, não temos condições por nós mesmos de livramento diante de um mal tão grande, mas sabemos disso, foi somente o Senhor, foi a sua misericórdia, foi a sua graça. Se não fosse o Senhor, teríamos sido destruídos. Não temos nenhuma diferença das vítimas, das pessoas que partiram. Então, sempre, a cada dia, na verdade, não somente com relação à pandemia, mas a cada dia, antes de colocarmos os pés para fora de nossa cama, nós devemos: obrigado, Senhor, porque nos guardaste esta noite. Ao final do dia, nós devemos dar graças e reconhecer que o Senhor nos guardou durante o dia. Cada dia é dádiva do Senhor. Um dia nós também morreremos. Sim, de fato morreremos, e morreremos exatamente como Ele determinar, a forma como Ele determinar, mas nós sabemos que cada dia é um livramento, é uma salvação do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, e a Ele devemos dar graças, e devemos dar graças em todas as circunstâncias, lutas, angústias que temos passado. Podemos olhar para o nosso passado e podemos ver como o Senhor tem nos acompanhado, tem nos guardado ao longo da nossa peregrinação cristã, e nos livrado de tantos e tantos perigos, e nos protegido e abençoado, e nos guardado, enfim. E por tudo isso nós devemos lembrar e atribuir tão somente ao Senhor, e não às nossas forças, mas atribuir ao Senhor todo o livramento. Então esse é o ensino do Salmo, meus irmãos, que devemos atribuir ao Senhor, sabendo que pelo nosso poder estávamos totalmente perdidos. Observe então que, em segundo lugar, e esse é realmente o resultado, né, do Salmo, ele bendiz ao Senhor. Ele diz no versículo 6: bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro dos passarinheiros, o laço quebrou-se e nós escapamos. Então aqui é o meu segundo ponto, conforme eu tinha dito aos irmãos, em que, como resultado desta lembrança do Senhor, do que o Senhor fez por ele, pelo povo de Deus, Davi louva, Davi bendiz, Davi lembra que
se não for o Senhor, que não nos deu por presa. A salvação vem somente, tão somente dele. Foi ele que não nos deu por presa. Foi ele que nos salvou. Foi ele que ali operou para que nós tivéssemos saído daquela situação totalmente delicada, terrível e que destrutiva, mortal. E ele não nos entregou. A Bíblia diz aqui que a nossa alma escapou, como um laço dos laços do passarinheiro, o laço quebrou-se. Quem quebrou o laço? O Senhor. O Senhor que não nos deu por presa aos seus dentes. O Senhor que quebrou o laço. Então, quando aquele animal chegou e já estava ali pronto para atacar e cravar os seus dentes e destruir as nossas carnes, o Senhor nos livrou. O Senhor veio e nos livrou daqueles dentes terríveis. Ali, quando estávamos então já enlaçados e presos, o Senhor veio e quebrou o laço e destruiu realmente ali aquela armadilha, de maneira, meus irmãos, que nós conseguimos escapar. Então nós temos aqui essas expressões que mostram que Davi bendiz ao Senhor lembrando dessas coisas. Assim também nós. O que poderemos fazer contra Satanás? O que poderemos fazer contra o mundo que estava nos induzindo e nos conduzindo como uma avalanche, como realmente um poderoso rio nos levando e nos afogando? O que poderemos fazer contra esses dentes terríveis do animal poderoso? O que poderemos fazer contra esses inimigos que estavam nos engolindo, nos afogando, nos destruindo as nossas carnes e nos prendendo, nos amarrando? Nada, mas foi Ele, somente Ele não nos deu por presa. Ele quebrou esse laço. Ele tem operado sobre nossas vidas. O que eu quero chamar a atenção dos irmãos nesse momento é que os salmos sempre vai aparecer muitas e muitas vezes nos salmos essa lembrança das obras do Senhor, que vai então levar ao louvor. O louvor, ele vem como resultado dessa lembrança das poderosas obras do Senhor, da poderosa salvação que o Senhor tem realmente operado em nossas vidas. E eu quero perguntar a você, meu querido irmão, você tem louvado ao Senhor? Você bendiz ao Senhor? Você agradece ao Senhor? Isso lhe leva a amá-lo mais e a desejar viver a cada dia em honra e glória ao seu santíssimo nome? Se isso não tem acontecido, é porque você não tem feito esse exercício. Isso aqui, esse salmo está nos mostrando que esse é um exercício que nós devemos praticar continuamente. Lembrarmos-nos da salvação de Deus. Lembrarmos que se não for o Senhor, o que teria acontecido? Teríamos sido destruídos. Ele nos salvou. Ele nos tirou do pecado. Ele está operando em nós. Ele nos lavou com seu precioso sangue. Ele está nos santificando por seu Espírito. Ele nos selou para o reino vindouro. Ele está movendo em nós, operando em nós o querer, o realizar. Ele está conosco nessa peregrinação que é cheia de perigo, cheia de risco, nos guardando, nos dando força, nos levantando quando nós caímos. Devemos sempre lembrar disso, devemos encher o nosso coração com essa lembrança e, consequentemente, com a gratidão e bendizer ao Senhor. E não ficar murmurando, e não por esquecermos dessas obras poderosas, como muitas vezes somos vagarosos em fazer esse exercício. Façamos isso, meus irmãos. Louvemos ao Senhor. Bendigamos ao Senhor, lembrando das suas obras. E finalmente o salmista, no versículo 8, ele diz: o nosso socorro está no nome do Senhor que fez os céus, o céu e a terra. E aqui é o resultado. Ele lembrando então de que Deus o livrara no passado juntamente com o seu povo. O povo louva o Senhor junto com Davi. Ele então bendiz ao Senhor por isso, lembrando daquelas figuras, colocando em figuras e entendendo e confessando que foi o Senhor. Ele então pensa, e quanto agora, e quanto ao futuro, e quanto aos próximos perigos dessa peregrinação, o Senhor continuará sendo o nosso socorro. E é assim que nós devemos lembrar, o resultado é esse. Ele é o nosso socorro, Ele tem sido nosso socorro, Ele continuará sendo o nosso socorro. Devemos então manter firmes a nossa fé, o nosso pensamento, de que nessa peregrinação, como eu disse há pouquinho, que é cheia de riscos, de perigos, o Senhor, continuará sendo o nosso socorro, meus irmãos, e que nós devemos confessar isso. O nosso socorro está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. E aqui é importante nós observarmos que ele coloca no nome do Senhor e depois que fez o céu e a terra. E isso é importante, é muito significativo
para nós entendermos o Senhor como nosso socorro. Entendemos o Senhor como nosso socorro depende do nome do Senhor, está no nome do Senhor. O nome do Senhor aqui se refere à revelação, porque o nome revela o caráter de Deus, a pessoa de Deus, o ser de Deus nas Escrituras. E assim o que Davi está dizendo aqui é que o nosso socorro depende do conhecimento deste Deus. Eu só vejo o Senhor como meu socorro quando eu o conheço. Eu conheço como Deus da aliança. Eu conheço como Deus Salvador, cheio de graça, cheio de misericórdia, justo em todos os seus caminhos, que veio a mim, como ao povo de Israel, que chamou Abraão, que salvou o povo através de Moisés, que o conduziu pelo deserto, que enviou seus profetas, que prometeu o Messias e que enviou de fato o seu Filho. Esse Deus cheio de graça, cheio de misericórdia, santo, justíssimo, eu sou, o todo-poderoso, o eterno, aquele que é todo-poderoso. Esse é o meu socorro. Que nós possamos então com isso procurar conhecer mais dele, os seus atributos gloriosos. Nós muitas vezes estamos esquecendo que o Senhor é nosso socorro, exatamente porque nós estamos procurando conhecer, pouco procuramos, melhor dizendo, conhecê-lo. E quanto mais nós o conhecermos, mais nós vamos nos conscientizar e nos alegrar e descansar no bendito fato de que ele é o nosso socorro. Mas Davi continua e Davi diz que fez o céu e a terra. Aqui no significado de que aquele, lembra do que ele tinha dito já, o salmista tinha dito no grande, maravilhoso Salmo 121, no primeiro versículo, ele diz: levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem meu socorro? Dos montes? Não, meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. No salmo anterior que nós estudamos, Salmo 123, ele diz no primeiro versículo: a ti levanto os meus olhos, ó tu que habitas nos céus. Assim como os olhos dos servos atentam para as mãos dos seus senhores, os olhos da serva para a mão da sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Tem piedade de nós, ó Senhor, tem piedade de nós. A ti levanto os meus olhos, ele diz, ó tu que habita nos céus, aquele que está acima da criação, aquele, como lhe diz no Salmo 124, que fez o céu e a terra. Ele é maior que a criatura, ele é o Criador, ele é o sustentador, ele é o provedor, ele é o Redentor, ele é o Salvador. Ele é o que mantém tudo, como diz o Salmo 104. Então, essa lembrança deve estar na nossa mente, por isso ele é o nosso socorro. O nosso socorro está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. Oh, meus irmãos, que nós possamos aplicar isto às nossas vidas, que possamos conhecer mais os atributos gloriosos do Senhor, e assim vamos entender que somente Ele, vamos deixar de confiar em nós, no homem, tentar fazer as coisas por nossos recursos, mas descansar nos recursos do Senhor, lembrando-nos sempre que a nossa confiança não deve estar na criatura, na mera criatura que hoje existe e amanhã não está mais entre nós, mas no Senhor, Criador dos céus e da terra. Que possamos então aprender com este salmo, que não importa o perigo, não importa o dilema, Ele é o Salvador, é o socorro. Então, meus irmãos, aprendemos com este salmo que Ele nos salvou dos grandes e poderosos inimigos, carne, mundo, diabo, do pecado, e veio, e se não fosse Ele, teríamos sido engolidos, inundados, afogados, destruídas nossas carnes, presos, continuando presos por seus laços, mas Ele nos livrou, Ele nos salvou, Ele nos resgatou em Cristo Jesus, o seu amado Filho. Devemos lembrar disso, devemos lembrar também de cada salvação, de que tudo na verdade é livramento, é obra do Senhor. Cada dia que estamos vivos depende dEle, nele existimos, nele nos movemos, e inclusive nessa pandemia é Ele que tem nos livrado, a Ele damos graça por esse grande livramento da mortandade, e orando também pelas famílias dos que perderam seus entes queridos, e entendendo sempre que não é por nosso mérito ou nosso esforço ou nada em nós, mas tão somente porque assim aprove o Senhor, porque assim Ele teve misericórdia de nós. Demos graças, portanto, e essa é a conclusão, bendigamos a Ele e digamos com Davi que não nos deu por presa os seus dentes, a nossa alma escapou. Ele nos livrou do pecado, de Satanás, do mundo, da carne, e nos guarda, e Ele continuará finalmente sendo nosso socorro, porque Ele é Deus de toda graça e misericórdia, revelado no seu nome santo e justo, em Cristo Jesus, nosso Senhor, que veio a este mundo e mostrou todos os seus gloriosos atributos, santíssimos e justíssimos, cheios de graça e misericórdia.
E é o Criador, é o sustentador, é o Senhor, é o nosso Deus. Nele confiamos, a Ele louvamos, a Ele damos todo o crédito, todo o reconhecimento de que foi Ele, não nós. A Ele bendizemos e Ele continuará sendo o nosso socorro. Louvado seja o seu nome. Vamos orar. Ó Deus, abençoa, Senhor, cada um de nós nessa fé. Possamos sempre lembrar, meditar, refletir e assim louvar. Procurar conhecer os teus atributos santos e o fato de que o Senhor é Criador, sustentador e Redentor. E assim sempre te louvar e sempre te dar graças. E prosseguir, Senhor, esperando no Senhor e não no homem. Faz isso em nós e nos meus queridos irmãos. Os abençoa, sustenta e consola cada dia mais. Em nome de Jesus. Amém e amém.